Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos dando início a esse nosso novo ciclo de encontros da EBD aqui da nossa igreja. É bem verdade que o ano que a gente acabou de encerrar não foi um ano fácil para ninguém. Foi um ano de muito sofrimento e muita perda para várias famílias. Foi um ano muito desafiador, um ano muito diferente, em que nós fomos confrontados com a maioria das nossas limitações, mas também foi um ano de oportunidades. E como a história do povo de Deus é uma história viva, né, e nós servimos a um Deus vivo, né, não poderia ser diferente. E a palavra que foi dita aos antigos lá atrás, ela também é eficaz nos dias de hoje, né, também tem capacidade de atuar na nossa história. E com esse pensamento em mente é que foi escolhido o tema, a mensagem dos profetas e os ensinos contemporâneos que eles trazem. Ou seja, o que os profetas podem nos dizer nesse tempo que nós estamos vivendo, o que foi dito lá atrás do Antigo Testamento, que pode ser aplicado nos dias de hoje. E através dessas nossas próximas lições nós vamos ver isso, que cada um pode dizer para a gente. Muito bem, mas o que é um profeta? O que é uma profecia? A palavra profecia, ela vem do grego, e no contexto grego ela quer dizer a capacidade de discernir e interpretar a vontade dos deuses. Aplicando aqui no nosso contexto judaico-cristão, podemos dizer que profecia é a capacidade de transmitir a vontade de Deus, sua vontade, seus pensamentos, seus desígnios para o seu povo, para nós aqui na terra. A profecia, como bem falou Paulo, lá quando ele escreveu aquela carta, primeira carta aos Coríntios, Paulo disse que o homem que profetiza fala aos homens com o objetivo de exortar, de edificar e de consolar. E esse é o teor da profecia. Deus vem falar ao seu povo, advertindo quanto ao pecado, muitas vezes declarando que julgou o povo pelos seus atos e está infligindo algum tipo de correção, de castigo, a fim de que o povo possa se converter. E muitas vezes também Deus vem com uma palavra de consolo para abrandar o sofrimento, uma palavra de perdão, uma palavra de restauração futura. E tudo isso nós vamos ver daqui para frente. É importante destacar que os livros que nós conhecemos como livros proféticos, eles se referem a um tempo específico da história de Israel. É o período compreendido entre os anos 750 a.C. até o ano 450 a.C., período de aproximadamente 300 anos. Nesse período, os textos eles relatam o tempo que antecedeu a ida de Israel para o exílio na Babilônia, o período de 70 anos que eles permaneceram cativos na Babilônia e depois o período pós-exílio, em que um grande número de pessoas que estava lá exilado na Babilônia retornou para Jerusalém e os seus arredores. Além desses livros, por toda a Bíblia nós vemos relatos de pessoas que exerceram ministério profético e que trouxeram profecias ao povo, né? Só como exemplo nós podemos citar Moisés, Samuel, Elias, Pedro, Paulo, João. Então não é um privilégio desses livros que nós vamos abordar agora. Bem, agora que nós já falamos um pouquinho sobre profetas, sobre profecia, sobre livros proféticos, nós vamos entrar propriamente dito no assunto de hoje, que é o livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias é considerado um dos 12 profetas menores, mas menor por quê? Ele é menos importante? Não, é por causa do tamanho da mensagem. Os profetas que são considerados maiores, como Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias, que inclusive tem 2 livros, Jeremias e Lamentações, eles deixaram um volume muito grande de texto, uma mensagem muito extensa. O livro do profeta Miqueias é um livro pequeno, curto, com poucos capítulos, mas apesar disso ele tem uma mensagem extremamente consistente e abrangente, que toca em vários pontos da sociedade naquela época. O profeta Miqueias é conhecido como o profeta defensor dos oprimidos.
Isso porque o tema central da mensagem de Miqueias é a denúncia da injustiça social e da corrupção generalizada do povo naquele tempo. Uma corrupção que abrangia tanto o lado moral, quanto o lado político, quanto o lado religioso. O que Miqueias falava a respeito da corrupção moral daquele povo? Vamos lá em Miqueias 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, ou seja, de noite eles já ficavam pensando maldade, e maquinam o mal. À luz da alva a praticam, ou seja, e acordavam e iam fazer maldade, porque o poder está em suas mãos. Então eles ficavam a noite toda pensando maldade, como é que eu posso prejudicar, como é que eu posso levar vantagem, acordava e já ia fazer. Por quê? Porque eles tinham poder. Então eles tinham condição de fazer maldade a qualquer tempo, a qualquer hora, porque o poder estava na mão deles. Mais para frente, lá no capítulo 6, ele fala assim: ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade, ou seja, dinheiro, riqueza ajuntada de forma desonesta. E o detestável efa minguado. Efa ou efá era uma medida de peso de grãos. Lá no livro de Ruth, fala que Ruth, quando estava colhendo nos campos de Boaz, conseguiu recolher quase um efa de cevada. Então era uma medida assim. E aí ele fala: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosas? Ou seja, roubavam na balança, né? Pensa bem naquela feira antiga nossa que tinha aquele pezinho de ferro na balança, né? O peso é 1 quilo, mas na realidade vinha só 900 gramas. Estava fraudado. E era isso que acontecia. O efa minguada era isso, né? Era o peso enganoso. O comércio todo havia roubo nos pesos, nas medidas, né? E isso, quem mais é prejudicado? É o pobre, que o dinheiro é contado. Né? Em qualquer lugar do mundo, basicamente, o pobre só tem dinheiro para comer muitas vezes, e olhe lá. Né? Aquele seu pouco dinheirinho que é contado para alimentação ainda é roubado. É isso que Miqueias estava falando. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras. Aqui ele não está falando só dos ricos, ele está falando que o engano era uma coisa comum. As pessoas se enganarem, levarem vantagem uma das outras, agirem com falsidade, era uma coisa normal. Ninguém podia confiar em ninguém. E a língua deles é enganosa na sua boca, falsidade, as pessoas se tratavam com falsidade. Não havia mais pureza, não havia mais sinceridade entre as pessoas, não havia mais amor. Comerás, e aí ele começa já entregando o juízo, o julgamento de Deus, porque a situação era muito séria. E aí ele fala assim: comerás e não te fartarás, a fome estarás nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Aqui ele está falando da invasão de Samaria e da destruição de Samaria, no Reino do Norte. Que Samaria foi exterminada e a população foi expulsa daquele lugar e se espalhou pelo mundo todo. E Samaria acabou. Mais para frente ele fala: pereceu da terra o piedoso, quer dizer, acabou quem faz o bem, né? Sumiu, né? Morreram as pessoas de bem, que fazem o bem, que praticam a piedade. E não há entre os homens um que seja reto, nem o reto sequer. Todos espreitam para derramarem o sangue, ficam de tocaia. Cada um caça o seu irmão como rede. Ou seja, não tem paz, não tem amor, não tem fraternidade. É isso que Miqueias está denunciando. E Miqueias também denunciou a corrupção dos governantes. Vamos ver lá o que ele fala lá no capítulo 3, no versículo 1. Ouvi agora a vós, cabeças de Jacó, e a vós, chefes da casa de Israel. Ou seja, ele está se referindo ao reino do norte, cuja capital era Samaria. Não é a vós outros que pertencem saber o juízo? O que ele está querendo dizer? Não são vocês que deveriam saber o que é certo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Aqui ele está falando do povo, né? Que eles amam fazer o mal, odeiam fazer o bem e arrancam a pele e a carne do povo.
que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Ou seja, eles tratavam o povo como o gado no matadouro, como o açougueiro trata o gado. Era literalmente isso que eles faziam. O povo era como gado no matadouro, que eles roíam até os ossos. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, ou seja, com afinco, né, com disciplina. Isso não lembra nada não, gente? Vocês lembram do setor de operações estruturadas de uma companhia famosa aqui, do nosso país, que foi envolvida no sério escândalo de corrupção? É mais ou menos isso, diligentemente, né? Meticulosamente, organizadamente. É isso aqui. O príncipe exige condenação. O juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. O que Malaquias está falando aqui, gente? Malaquias está falando aqui de formação de quadrilha, né? O Código Penal foi atualizado e agora precisa só de 3 pessoas que se juntam para cometer um crime. É considerado formação de quadrilha, né? É a organização criminosa, né? Tão atual, né? Já tinha formação de quadrilha no tempo de Malaquias. O melhor deles, está falando dos governantes, é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma série de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. E aqui Miqueias fala sobre o dia que as sentinelas haviam avisado. Porque na realidade, Miqueias não era o primeiro a alertar sobre a transgressão de Israel. Outros profetas contemporâneos já falavam sobre a transgressão de Israel, que já havia subido ao trono de Deus. Ezequiel fala sobre o castigo de Samaria, Isaías fala, Oséias fala, Naum fala, e Miqueias vem derradeiramente falar: está aí o dia que as tuas sentinelas já haviam avisado. Né? Na realidade, Miqueias é quase a última voz antes do acontecimento. Bem, e finalmente, né, vamos ver o que Malaquias fala sobre a corrupção espiritual do povo. Malaquias fala lá no capítulo 1, né, logo lá no início ele fala, no versículo 5, tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. E mais para frente, no versículo 9, porque as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá. Ou seja, a idolatria que estava lá em Samaria, estava lá no Reino do Norte, foi caminhando e chegou até Judá, e chegou até a capital Jerusalém. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Ou seja, o reino todo de Israel contaminado pela idolatria. Mas, gente, como que o povo chegou a essa situação? De tudo que a gente falou até antes, né? E, na realidade, nós os que cremos que a resposta está aqui, né? Na corrupção espiritual. Então a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender como é que se chegou aqui, né? Voltando um pouquinho, Miqueias profetizou no período de reino dividido. Mas por que o reino se dividiu? Vamos voltar um pouquinho na história, né? Na história do povo de Deus, né? Ele prometeu a Abraão que, primeiro, mais lá atrás, né? Deus prometeu a Eva, né, que a descendência dela esmagaria a cabeça da serpente.
né? Que dali sairia alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E mediante essa promessa que foi feita lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus foi construindo no decorrer da história um povo que abrigaria o Messias, que seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Então, na realidade, esse povo que foi constituído em Abraão, através do pacto que Deus fez com Abraão, né, que nele seriam benditas todas as nações da terra, porque na realidade dele viria, da descendência dele viria o Salvador. Então, esse plano ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, Jacó gerou seus 12 filhos, né? José foi para o Egito na frente, mediante toda aquela história que a gente já conhece, se tornou governador. E num período de extrema fome, Israel, a família de José foi para o Egito, Jacó foi para o Egito com seus filhos, né? Eram aproximadamente 70 pessoas quando Jacó foi com sua família para o Egito. E viveu lá durante 400 anos, né? E aqueles 12 filhos, aquelas 70 pessoas, se transformaram em 2 milhões de pessoas. E nesse período se formaram as 12 tribos de Israel, né? Cada filho foi desenvolvendo, cada clã foi crescendo. E quando Israel saiu, que a gente ainda não tinha essa denominação, né? Quando a família de Israel, que era Jacó, né? A descendência de Israel, que era Jacó, saiu do Egito, as tribos já haviam se formado. Cada clã com sua característica, com a sua bandeira, né? Com seu brasão, né? Com seu estandarte. Sob a liderança de Moisés, eles saíram do Egito rumo a Canaã, a terra prometida. E depois daquele período todo, né, de peregrinação pelo deserto, onde Moisés morreu, onde Josué assumiu, e Josué fez a travessia do Jordão, né, e coordenou, né, liderou a conquista da terra. E depois daquele período não teve mais um líder único como Moisés, como Josué. Naquele período os clãs, as tribos viviam cada uma na sua rotina, então quando tinha uma necessidade de se proteger contra a guerra, contra o inimigo externo, Deus levantava um juiz para fazer a mediação, para fazer a organização do povo, para que o povo pudesse se unir, né, para defender o inimigo comum, para defender os seus interesses e manter a integridade da terra, né, e assim permanecer, né, a integridade da promessa. E a gente sabe que as tribos eram divididas, né, e quando surge o rei, né, o primeiro rei Saul, e posteriormente Davi, né, que era segundo o coração de Deus, Davi consegue unir todo Israel, né? Foi no governo de Davi que Israel tomou corpo, que Israel tomou cara de uma nação única. Foi no governo de Davi. E na sua sucessão, que foi Salomão, toda aquela estrutura que Davi deixou do povo unificado, do templo pensado, dos materiais do templo já pensados, porque na realidade Salomão construiu, mas quem deixou tudo organizado foi Davi, né? E Salomão construiu, mas foi todo um legado de Davi. E com esse legado de Davi, Salomão, na sua sabedoria, ele fez de Israel a maior potência do mundo. Potência militar, potência política, potência econômica. Então foi o período de auge de Israel, né? Um período de excelência, né? Um período de abundância. No entanto, toda essa prosperidade conduzida por Salomão, ela teve algumas nuances, teve um preço. Grande parte dessa expansão territorial, dessa hegemonia que Israel conseguiu naquele período, decorreu dos casamentos estratégicos que Salomão fez. Uma das estratégias de expansão de Salomão era realizar casamentos políticos. E assim Salomão se casou com mulheres, né, princesas de vários reinos, tá? Em troca recebeu terras e alguma coisa que era do seu interesse. E com esses casamentos foi introduzido no reino de Israel culturas estrangeiras.
E com essas culturas vieram seus deuses, suas adorações, suas religiões. E Salomão, no intuito de agradar as suas mulheres, começou a construir templos para que elas pudessem adorar os seus deuses. E Salomão foi contaminado com essa adoração e começou a cultuar outros deuses. E Deus se revoltou contra Salomão, perdão. E lá em 1 Reis, no capítulo 11, que diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, e nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o teu reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, nem da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a quem escolhi. Bem, aqui nessa passagem é uma passagem decisiva na vida de Israel, naquele período principalmente. Porque através desse acontecimento, Israel nunca mais foi o mesmo. A partir desse momento, a partir dessa predição do Senhor, o reino foi dividido. Aqui o que a gente pode destacar aqui, primeiramente, a Bíblia fala, em várias versões, não achei nenhuma discordante, que foi o próprio Deus que apareceu a Salomão. Não fala como, em visão, em sonho, mas a verdade é que não houve nenhum intermediário. Deus falou diretamente com Salomão por 2 vezes. E mesmo assim, Salomão permaneceu de forma obstinada na sua inclinação para a adoração a outros deuses. Porque é isso que a idolatria faz. A idolatria, ela cauteriza o entendimento, ela causa obstinação, causa cegueira. E Salomão estava realmente cego. Segunda coisa que aqui já mostra, já explica, é que o reino seria partido e uma parte seria dada a um servo de Salomão. Esse servo foi Roboão, que pela história foi chamado de Roboão I. Roboão era um servo de Salomão, ele era da tribo de Efraim, descendente de José, e Roboão assumiu o trono numa rebelião que aconteceu na sucessão de Salomão, porque quando Salomão morreu, foi aclamado rei o seu filho Roboão, só que Roboão, numa atitude insensata, sem sabedoria, tomou uma decisão que desagradou imensamente o povo e houve uma rebelião. E nessa rebelião, Roboão foi aclamado rei da parte que se rebelou, que foram as 10 tribos do norte. E nesse momento, Israel se divide em 2 e nunca mais se junta. E foi esse contexto que Miqueias encontrou. Um reino dividido, um reino onde a idolatria estava instalada. Miqueias, mais para frente, comenta, lá no capítulo 6, no versículo 16, Miqueias fala o seguinte: pelo que observaste os estatutos de Onri e de Acabe, e andaste nos conselhos deles, por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade uma alva de vaias. Assim tirarei sobre vós o opróbrio dos povos. Aqui Miqueias está falando de Samaria e de 2 reis, pai e filho, que foram sucessores de Roboão. Um dos reis que sucederam Roboão, que foram muitos durante a história do Reino do Norte. E esse período de Onri e Acabe foi um período de extrema apostasia. A Bíblia fala que Acabe fez o que era mal perante o Senhor mais do que todos os outros. Então, realmente, figuradamente, a taça de Deus já estava cheia, realmente. E nessa divisão, voltando à questão da divisão do reino,
No Reino do Norte, recapitulando, Roboão subiu ao trono. As 10 tribos do norte ficaram com a capital em Samaria e foram denominadas Reino de Israel. E o Reino do Sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, a capital Jerusalém. E nesse contexto a idolatria aumentou, e na medida que Israel começou a se enfraquecer, outros reinos começaram a se fortalecer. A Assíria começou a se tornar uma grande potência da época e começou a investir contra Israel. Então é nesse contexto de decadência moral, de decadência política, de decadência econômica, de ameaças de guerras, é que Miqueias profetiza. Bem, agora que nós já entendemos um pouco como que Miqueias encontrou aquele povo, né? Qual a situação daquele povo e por que aquela mensagem tão dura, uma mensagem de denúncia contra a corrupção moral, contra a corrupção política, contra a corrupção espiritual, sacerdotes que eram coniventes, profetas que não denunciavam a injustiça, não denunciavam a opressão, não denunciavam o roubo, não denunciavam a idolatria e a infidelidade a Deus, nem tanto por parte do povo quanto por parte dos governantes. E Miqueias também traz a mensagem de julgamento do Senhor. Uma vez que o povo demonstrava não se arrepender espontaneamente, Miqueias trouxe uma mensagem de juízo, mostrando quais seriam as consequências de toda aquela desobediência que reinava em Israel. Então, em 722, os assírios invadiram Samaria, destruíram Samaria, expulsaram todos os seus habitantes e o reino do norte deixou de existir. O reino do sul, em 701, recebeu um cerco por Senaqueribe, um cerco terrível, em que a população sofreu extrema miséria. E depois, em 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e deportou, os seus habitantes para a Babilônia. E essa história a gente conhece muito bem. E interessante que na época que Miqueias profetizou, Babilônia era um reino pequeno, vassalo da Síria, né? Então Miqueias anteviu todo o crescimento de Babilônia. E na época era improvável se pensar que aquele reino poderia ter poder para fazer isso com Israel. Mas não foi só de denúncias, não foi só de profecia de julgamentos, de castigo que Miqueias foi feito. Miqueias, ele tanto trouxe uma mensagem de justiça, mas também trouxe uma mensagem de misericórdia e de restauração futura. Miqueias previu o retorno do povo do exílio da Babilônia, previu também o nascimento do Messias em Belém, o nascimento de Jesus, aquela passagem tão conhecida nossa, e tu, Belém Efrata, não é de maneira nenhuma uma das menores cidades de Judá, pois de ti nascerá aquele que existe desde os dias antigos, desde os tempos da eternidade, parafraseando. Essa passagem linda é de Miqueias. Mas ele preveu também vários eventos escatológicos. Ele preveu a segunda vinda de Jesus e os acontecimentos que antecederiam a sua vinda. Ele preveu a restauração de Israel como um reino espiritual em que congregariam todos os povos para adorar o Messias, e a capital seria Jerusalém, e seria um reino de paz, de prosperidade, de justiça e um reino de glória. Esse período é descrito pelos estudiosos da escatologia como milênio, e existem algumas correntes que dizem onde que o milênio pode acontecer, se aqui na Terra, ou se já é uma realidade do céu, se vai acontecer antes de Jesus voltar, depois que Jesus voltar. Então, mas esse não faz parte do nosso estudo, não é objeto. Mas importante é que foi previsto que um dia acontecerá. Para concluir, Deus declara que não ficará irado para sempre com seu povo e tornará a ter misericórdia, e que confirma as promessas que ele fez a Abraão e a Jacó. E a gente sabe que essas promessas seriam em relação ao Messias, que na descendência deles seriam benditas todas as famílias da terra.
Então, gente, o que a gente pode concluir? O objetivo do nosso estudo é extrair o que os profetas têm para dizer para a gente hoje. Nós estamos vivendo um tempo tão singular da história, né? Estamos vivendo o maior acontecimento da nossa geração, nós podemos dizer assim. E tem uma passagem de Miqueias, do livro todo é a minha preferida, eu sempre gostei muito dessa passagem. E está aqui no capítulo 6, eu vou ler o versículo 6 e o versículo 8. O versículo 6 fala assim: como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Aí lá no 8 ele responde: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Isso é tudo que o Senhor pede de nós. E era tudo que ele estava reclamando ali com o povo no livro, né? Que não existia justiça, né? Que um enganava o outro, né? Que o pobre era humilhado, que os ricos roubavam os pobres, né? Que havia opressão, que havia engano, que havia mentira, que havia falsidade entre os irmãos, né? Porque na realidade a denúncia era generalizada. E que nós tivéssemos misericórdia uns dos outros, né? Que nós tivéssemos misericórdias, né? Que assim como Cristo nos amou, né? E teve misericórdia de nós, entregou sua vida, que nós tivéssemos misericórdia uns dos outros. E que finalmente, né? Que nós tivéssemos intimidade com o Senhor, né? Que andássemos com Ele, em obediência, em submissão, em independência, né? E por que não em alegria, né? E em confiança. É tudo isso que o Senhor estava reclamando ali com o povo, né? Que o povo não estava fazendo. E isso é o que Ele pede de nós. Nós sabemos que a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo muito parecido com esse tempo aqui, um tempo de muita corrupção, um tempo de muita injustiça, um tempo de muita desigualdade. Nunca houve tanto avanço da ciência no mundo, nunca houve tanta riqueza do mundo e, paradoxalmente, nunca houve tanta miséria e tanta desigualdade e tanta fome. Então, nós percebemos que os desafios são os mesmos, né? Como nos mantermos íntegros diante de Deus, diante dessa situação? E a resposta está aqui, que a gente continue buscando a justiça, que a gente continue buscando a misericórdia, praticando a misericórdia, né? Mesmo que não seja fácil, mesmo que haja um preço. Isso é o que o Senhor pede de nós, que nós continuemos confiando nele, porque como nós vimos, o Senhor ele acompanha a história, ele está vendo tudo, ele está vendo cada passo. Mas ele espera para ter misericórdia de nós, como ele falou lá em Isaías 30. Ele espera para ter misericórdia de nós. Mas que a justiça de Deus, ela vem. No tempo de Deus ela vem, né? Como também vem o refrigério de Deus, né? Como ele também mostrou aqui, né? Também vem a correção de Deus, né? Deus, ele quer que a gente possa estar sempre no rumo, né? E muitas vezes, se ele precisar que a gente tenha um tempo para rever as nossas ações, ele vai proporcionar isso de alguma maneira. Então, que a gente possa, principalmente, né, confiar que Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. E que, apesar de toda essa situação que aconteceria lá, né, houve um remanescente que foi preservado e nenhuma das promessas de Deus deixaram de ser cumpridas. Então essa foi a mensagem de hoje, né? O vídeo está com muitas edições, né? Porque a apresentadora aqui não tem prática de gravar vídeos longos, mas queira Deus que a prática nos aperfeiçoe, né? Que Deus abençoe a todos e que a mensagem possa de alguma maneira ter sido útil, né, aos corações. Deus abençoe.